Finalmente vamos falar desse filme tão divisivo e polêmico. Afinal, de qual lado eu estou na disputa? Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Interestelar. Quando o planeta Terra começa a sofrer as consequências de uma crise climática, alguns astronautas são recrutados para sair do planeta em busca de uma solução. E nessa tripulação acompanharemos Cooper, pai de 2 filhos que teve que deixar tudo para trás em busca de um futuro. Interestelar, filme lançado em 2014 com direção de Christopher Nolan, que provavelmente você conhece por ter dirigido Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas Ressurge, A Origem, O Grande Truque, Tenet e mais recentemente Oppenheimer. É um nome super consagrado dentro da indústria que geralmente concilia a aclamação da crítica e grandes bilheterias. E aqui no filme que falaremos hoje temos um desses exemplos. Um filme muito querido por muita gente. No entanto, alguns dissidentes desse movimento e dessa idolatria ao Nolan acabam pontuando volta e meia na internet alguns problemas do filme, algumas características que não veem como tão positivas assim e são constantemente atacados. Afinal, Christopher Nolan é um cara que movimenta uma fanbase muito grande e muito radical, digamos assim. São fãs fervorosos que tratam os seus filmes como o ápice do cinema. Inclusive, para ser bem sincero, eu tô falando isso aqui porque eu sou um desses dissidentes. Por mais que eu goste de muitos filmes do Nolan, como por exemplo o próprio A Origem, O Cavaleiro das Trevas, Memento, eu não o vanglorio da forma com que essa galera vangloria. Eu não acho ele o maior gênio, longe de ser. E aponto vários dos seus filmes como ou ruins ou medíocres. Assim como eu acho Interestelar um filme apenas ok, nada demais. E eu sei que só por falar isso eu vou estar incomodando uma galera que tem esse filme como um dos seus favoritos. Mas sendo bem sincero, eu não tô aqui pra agradar ninguém e hoje eu vou dar o meu ponto de vista e o porquê de eu achar Interestelar um filme apenas ok, um 3 estrelas de 5. E eu quero começar essa crítica justamente trazendo algo que os fãs muito usam para argumentar a favor dele, que é toda a sua fidelidade científica. É um filme onde o Nolan contou com a consultoria de cientistas, de astronautas, de físicos, de teóricos sobre o espaço, para construir o seu roteiro e até as suas imagens. É um filme muito fiel em vários aspectos no como funciona uma viagem ao espaço, em especial toda a relação com o tempo e todo o design que ele traz para buracos negros, buracos de minhoca, planetas, naves, tudo isso que a gente vê aí no filme e a gente vê em várias outras ficções científicas. A diferença é que aqui, como eu pontuei, tem todo um embasamento por trás, tem todo um estofo de cientistas que dão um aval ao filme. E acho essa uma iniciativa até legal do Nolan, é uma escolha narrativa que ele fez super válida. Mas o filme não se torna melhor apenas por isso. Tudo depende do como isso vai ser utilizado. Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é Star Wars, um filme de ficção científica que traz uma série de conceitos e realiza uma série de coisas que seriam impossíveis na nossa realidade e com todo esse racionalismo que o Nolan tenta empregar. O exemplo mais óbvio disso é o som no espaço. Em Star Wars, quando uma nave explode, você ouve a explosão, existe som ali. Sendo que a gente sabe que na vida real o som não se propaga no vácuo. Ou seja, no espaço, uma explosão seria silenciosa. Ou seja, taxar um filme de bom ou ruim simplesmente por seu realismo passa longe de mim. E aí eu já emendo em outra característica muito apontada pelos fãs do Nolan, que é a sua perfeição técnica, como eles assim chamam. E aí eu lembro vocês, gente, técnica é meio para a realização de um fim.
Aqui, como a gente está falando de cinema, esse fim é o filme. Ou seja, a técnica precisa servir ao filme, precisa de certa forma agregar a ele. E nesse sentido, por mais que ele tenha uma fotografia que gere planos interessantes, bonitos de se ver, uma trilha musical e sonora que compõem ali o filme e trazem uma unidade, me parece tudo tão raso, tão superficial e principalmente tudo tão monótono. Em especial quando ali no terceiro ato ele tenta entrar naquela coisa da quinta dimensão, do buraco negro, e vai por um caminho um tanto quanto lisérgico e mais ousado, e ainda assim tá preso a essas amarras, tá preso a essa tentativa de buscar uma realidade e não explora o potencial verdadeiro daquelas situações a qual ele expõe os personagens. E é até curioso que, visualmente falando, os momentos que eu acho que o Nolan tá mais inspirado aqui é quando ele tá bebendo mais diretamente de uma das principais referências desse filme, que foi 2001, Uma Odisseia do Espaço, filme dirigido por Stanley Kubrick lá nos anos 60. Quando, por exemplo, ele traça uma homenagem ao balé espacial que Kubrick faz, ou quando o astronauta está entrando no buraco negro e a gente tem aquelas cores e aqueles vislumbres passando pela tela que nos lembra o que os personagens de 2001 também passam. Mas fora isso, acho a fotografia desse filme tão mal explorada, tudo é tão cinzento, tudo é tão azulado, que parece que um planeta não é tão diferente assim do outro, que você tá sempre no mesmo, mas só trocando de extremos ou digamos que de região dele. Tudo parece muito contido, ao mesmo tempo que as paisagens evocam uma grandiosidade que eu nunca sinto verdadeiramente. E eu sei que nesse momento eu estou entrando numa zona muito delicada, porque muita gente trata a fotografia de um filme como se é bonito, é bom. E cara, tá longe de ser isso. Como eu disse anteriormente, técnica é meio para a realização de um fim. E a fotografia precisa servir ao filme. Por exemplo, REC, aquele terror espanhol. É um filme bonito, digamos assim? Não, não é um filme bonito. É aquela câmera tremida, granulada, geralmente no escuro, não mostra muita coisa, não tem tanta informação, os atores estão dispostos de uma forma um tanto quanto caótica, mas isso serve perfeitamente ao filme. É uma das grandes fotografias do terror para mim. E aqui em Interestelar, por mais que a gente tenha essa beleza que eu tô pontuando aqui pra vocês constantemente, eu não consigo ver nada além do Nolan tentando estabelecer uns planos bonitinhos que vão virar um wallpaper de computador ou de celular. E só! Existem tantas outras representações do espaço na cultura pop, no cinema, que são tão mais interessantes, tão mais inspiradas. E aqui eu sinto que ele joga no básico, ele joga no seguro. Inclusive eu pontuei que todos os planetas parecem ser um só, mas em diferentes regiões dele, todos os planetas parecem a Terra. Um é a Terra alagada, o outro é a Terra com neve, o outro é a Terra com um pouco mais de nuvem. É sempre uma variação dentro disso. Mas vamos sair desse aspecto, porque eu quero comentar também um pouquinho sobre a trilha musical e a trilha sonora. E aí vale um disclaimer do porquê eu tô fazendo essa diferenciação. Muita gente trata tudo como se fosse uma coisa só, e não é. A trilha musical é o conjunto de músicas que compõem o filme. A trilha sonora é o conjunto de todos os sons que compõem o filme. Diálogo, barulho de objeto que os personagens estão tocando, as próprias músicas, os passos dele, tudo isso é trilha sonora. E o trabalho de mixagem aqui talvez seja um dos melhores da carreira do Nolan, que volta e meia tá deslizando nisso. No Oppenheimer ele desliza, no Tenet ele desliza, no Cavaleiro das Trevas Ressurge ele desliza, mas aqui funciona bem. Em especial porque as músicas não são tão gritadas. É um filme que tem as músicas num tom um pouco mais sóbrio e que trabalham um ritmo muito interessante para a construção da tensão e também para a construção dessas diferentes formas do tempo passar. Afinal, como em vários filmes do Nolan, em algum momento aqui ele tinha que trabalhar a questão temporal. E ele faz isso até que de uma forma bem interessante e talvez seja a que eu mais curta
na filmografia dele. Por conta de densidade, gravidade, aquelas explicações físicas todas que o filme dá, em cada planeta o tempo vai passar de forma diferente, ou em cada lugar do espaço, não necessariamente em um planeta. Isso vai afetar a relação daqueles tripulantes com a Terra, que está vivendo o tempo dela. E como eu vinha dizendo, a trilha ajuda bem a pontuar isso. Em alguns momentos ela vai num tom mais vagaroso, como se aquele tempo estivesse se arrastando. Em outros momentos ela é mais enérgica. A cada clique o tempo está passando e você não pode ficar muito ali, porque você vai perder todos que você ama na Terra. É bem interessante. Para mim é um dos grandes trunfos desse filme. Eu gosto do trabalho sonoro. E já que eu falei de como essa questão temporal é inserida dentro do filme, vamos falar um pouquinho sobre o roteiro, que geralmente é um ponto que muitos dos críticos de Interestelar acabam focando as suas opiniões negativas e as suas críticas negativas. Mas eu particularmente não o vejo como esse problema tão grande. Tenho minhas questões, mas também vejo grandes méritos que acabam se sobressaindo. Em especial como ele trabalha o primeiro ato, nos apresentando o personagem, o Cooper, vivido inclusive muito bem por Matthew McConaughey, e como ele vai apresentar esse mundo de características muito únicas, ao mesmo tempo que muito palpáveis e até perceptíveis no nosso cotidiano. Basta extrapolar um pouquinho mais. E aí, quando nós vamos para o segundo ato, inclusive a divisão de atos desse filme é bem marcada, é bem escancarada, surge um problema em toda essa ambientação que ele foi construindo para esse universo, que são as explicações excessivas. O segundo bloco desse filme é permeado de cientista explicando para cientista termos que qualquer cientista precisava saber, única e exclusivamente para que o público tenha acesso a essas informações. E aí eu deixo claro que por mais que a forma com que isso seja feita nesse filme é um pouco safada, eu relevo pela suspensão da descrença. Eu sei que aqueles cientistas saberiam isso, mas nós, enquanto público, não. Então é legal você ter essas informações para não deixar a galera perdida e avoada. O problema é quando ele tenta inserir ali uma série de reflexões e filosofias de botequim que nunca vão para frente e ficam na superfície ali, muito rasinhas, na profundidade de um pires. E é aquela coisa que volta e meia eu falo quando eu vou discutir Interestelar. Eu o comparo com um pacote de Ruffles, aqueles salgadinhos no geral, Fandangos, Cheetos, o que for. Porque você compra e ele parece cheio, ele parece preenchido, parece que existe conteúdo ali dentro. Mas quando você abre, metade é ar, metade é nada. E é basicamente assim que eu enxergo as discussões de Interestelar. Em especial quando ele começa a sair desse lado científico, que ele estava indo bem, e começa a tentar falar sobre relações humanas, sobre amor, sobre afeto. E aí o Nolan prova que ele simplesmente não sabe lidar com pessoas. E eu não estou falando com isso que o texto é ruim ou que as interpretações são ruins. Longe de ser. Eu acho que o texto tem ali seus momentos inspirados, tem seus momentos mais fracos, mas não prejudicam. Os atores estão bem. A questão é a direção, que não consegue fazer também a quebra do racional pro emocional. E com isso ele se torna piegas, extrapolando a carga melodramática que ele quer inserir ali. E aí eu até pontuo que eu adoro melodrama. Talvez seja um dos meus gêneros favoritos. Eu falo um pouco sobre ele no meu vídeo de Homem-Aranha 2, que é um filme de super-herói que trabalha intensamente o melodrama. E acho que poderia funcionar bem aqui, mas não na mão do Nolan. Porque assim como eu pontuei em outras críticas de filmes dele, ele é um cara muito racionalista. E ele tenta, de certa forma, através de sua decupagem, dos seus planos, racionalizar o sentimento. E tem coisas que não é pra fazer sentido, é pra fazer sentir. E parece que ele não entende isso. E aí, novamente, eu pontuo. Eu não acho que esse seja um problema de roteiro, mas sim de direção, de controle de cena.
Afinal, Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, que são os que carregam esse peso dramático ali no ato final, são ótimos atores. Eles entregam bem o texto, eles conseguem passar a emoção. A questão é como isso é filmado. Mas então eu acho que já falei bastante de Interestelar por aqui. Vocês já entenderam o que eu gosto, o que eu não gosto do filme. Deu pra vocês terem esse panorama. E por favor, gente, sem hater, sem xingamento. Eu não odeio o Nolan enquanto pessoa. Eu não odeio os filmes dele. Eu tenho críticas, eu tenho pontos a levantar. E foi isso que eu fiz aqui hoje. E então, para encerrar, fazendo uma visão geral, Interestelar é um filme visualmente bonito, mas que não explora as suas imagens em seu máximo potencial. E fica sempre contido, fica sempre preso em um falso realismo, em um racionalismo despropositado. Além disso, outro ponto sensível do filme é como ele vai trabalhar o sentimental dos personagens, tentando sempre, novamente, racionalizar tudo. Ele parece que está o tempo todo amarrando as suas discussões. E com isso não sai do lugar, não avança e não traz profundidade. É um filme raso, é um filme superficial que se vende como complexo ou inteligente. Tem grandes interpretações com momentos que se tornaram icônicos, um esmero no trabalho de som, que aí sim eu gosto bastante, acho um show à parte, inclusive volta e meia para trabalhar, para estudar, eu boto a trilha do Interestelar para ouvir, acho que casa muito bem com essa dinâmica. Tem seus probleminhas de expositividade no roteiro, em especial com os cientistas, explicando para outros cientistas da forma mais didática possível o básico, mas eu relevo isso, a minha suspensão da descrença releva isso, afinal é um filme e nós, enquanto público, não somos cientistas, então algumas dessas explicações são necessárias, talvez não todas, talvez não da forma tão basicona como ele faz, mas ainda assim eu relevo, eu passo. E preciso, é claro, também destacar o esmero que o Nolan tem com os detalhes, essa questão da fidelidade que ele busca ao retratar o espaço, as naves, os trajes, com todo um trabalho de consultoria por trás e, obviamente, muito dinheiro. É um filme que trouxe retorno, mas ele também custou caro para ser produzido. Ele, inclusive, usou vários efeitos práticos para a composição ali dos universos, reações químicas, tanques de água onde ele jogou substâncias. Não sei exatamente como foi esse processo, mas ele valorizou muito os efeitos práticos também, na construção das partes da nave ali, onde os personagens iriam interagir. Gosto disso, gosto desse cuidado, por mais que eu não enxergue essa utilização de efeitos práticos como a melhor coisa do mundo, ou como a única solução possível. Existem cineastas que não usaram efeitos práticos e conseguiram, inclusive, resultados melhores do que o do Nolan aqui. We'll find a way. We always have. Mas eu vou encerrar por aqui, esse vídeo ficou longuíssimo, eu sei, mas eu espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, gostou, né? Então deixa o like, se inscreve no canal se for novo, ativando o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos e comenta a sua opinião. O comentário é muito importante e eu adoro responder. Manda aqui embaixo, vamos discutir, beleza? Um forte abraço e fui!